Quero saudar a todas com a paz do Senhor Jesus. Me chamo Karina, sou aqui do Ceará, Jardim Ceará, né, da Igreja Abençoando as Nações. E estou aqui nessa tarde para deixar uma palavra aos nossos corações, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou ler 4 versículos, que é um capítulo muito extenso, mas creio que todas irão entender, amém? Capítulo 25, versículo 1. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu no deserto de Parã. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi, e disse: Quem é Davi? E quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. Versículo 40. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, meu Pai. Administra, Senhor, essa live, essa palavra, Senhor, seja o Senhor falando com cada um de nós, meu Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Minhas irmãs, essa é uma passagem que vai falar sobre uma mulher que ficou muito conhecida na Bíblia como uma mulher muito sábia, que foi Abigail, né? Aqui nesse capítulo 25 vai dizer que depois da morte de Samuel, né, uma referência muito forte, né, para Israel, e depois que ele teve de falecer, Davi ele teve que fugir diante da presença de Saul, né? Que Saul ele estava tentando matá-lo, né? Como nós conhecemos, né? Por ciúmes, né? Por inveja que ele teve de Davi. E Davi ele teve que andar errante, se escondendo de Saul nas cavernas, no deserto. E quando ele foi se esconder, foi mais 600 homens com ele também se esconder nesses lugares onde, no deserto, na caverna. E aí, havia um homem, era um homem chamado Nabal, e havia também, e a sua mulher se chamava Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Né? Havia um homem muito rico, né? E ele era descendente, vou falar logo as riquezas que ele tinha, né? E havia um homem que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 1000 ovelhas e 1000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E ele era descendente de Caleb. Você veja um homem duro que era descendente de um grande homem de Deus que foi Caleb, né? Mas, infelizmente, Nabal, pelas as suas características, ele não era um homem que temia a Deus assim como Caleb, né? Mas esse homem rude, de coração duro, ele tinha uma esposa que se chamava Abigail, que na palavra do Senhor diz que, primeiramente, ela era uma mulher de bom entendimento, era uma mulher sábia, era uma mulher que temia a Deus. E em segundo, vai dizer que ela era formosa. Mas vejamos só que, primeiramente, a Bíblia traz, em primeiro lugar, a importância da nossa beleza ser interior, né? Não só apenas exterior, mas sim a beleza interior. E assim era Abigail. E o nome de Abigail significa alegria, exultação. E a gente pode até estar se perguntando, mas uma mulher
tão alegre, sábia, temente a Deus e ser casada com um homem dessa forma, né? Pois é. Isso pode acontecer, né? Mas as características do esposo dela não interviu em nada sobre as características dela, porque ela era uma mulher que temia a Deus. E a alegria dela, a felicidade, não vinha vindo da parte do esposo que ela tinha, mas sim que vinha de Deus. Aleluia, glória a Deus. Davi teve nesse dia estava tendo festas, porque quando eles juntavam, tirava alguns dias, né, para fazer essa festividade, que era para tirar as lãs das ovelhas. Isso era motivo de festa. Chamava todas as vizinhanças, todos os seus servos. E Davi, quando soube, né, dessa festividade e tudo mais, pediu para os seus servos e, de encontro com ele, pedir algum suprimento para ele e para, e para os seus homens. Por quê? Porque na palavra do Senhor, o Senhor vai dizer, lá no versículo 15, que vai dizer: todos aqueles homens, quando todos aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversarmos com ele, quando estávamos no campo. Quando os servos de Nabal estavam no campo, tosqueando as suas ovelhas, Davi e os seus homens, ele ajudavam a proteger as suas ovelhas, para que os ladrões não viessem a roubá-las, né? Porque imagina só, qual seria o ladrão que iria roubar as ovelhas aonde um general com 600 homens estava ajudando a tomar de conta? Não tinha. Então, Nabal, ele teve mais bênçãos ainda. E aí Davi pediu essa ajuda. E veja só o que foi que ele respondeu. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, a cada um foge ao seu senhor. Todos conheciam a história de Davi, o que ele tinha feito, que tinha matado Golias, que tinha vencido várias guerras. E ele fez de conta que Davi não era ninguém. E também ainda confirmou que ele estava fugindo do seu senhor e que não iria ajudar ele. E aí essa conversa chegou aos ouvidos de Davi, aonde Davi levantou uma fúria grandiosíssima contra Nabal e toda a sua casa. E aí um servo, porém, um dentre os mancebos, o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Essa mulher Abigail, perdão, essa mulher Abigail, ela era um exemplo naquela casa. E aí ele não pensou duas vezes, aquele mancebo, ele não pensou duas vezes em ir procurar Abigail. Ele não iria falar o que estava acontecendo para aquele homem tolo. Ele foi procurar Abigail e relatou o que estava acontecendo. E Abigail, com a sua sabedoria imensa, ela não pensou duas vezes. Ela imediatamente foi de encontro a Davi, uma mulher muito corajosa, que não temeu pela sua vida, e ela enfrentou. Minhas irmãs, às vezes nós temos que ter pressa. Às vezes nós temos que ter pressa para salvar a nossa família. E foi isso que a Abigail ela fez. Ela não pensou duas vezes, ela foi às pressas para que pudesse salvar não só a vida dela, mas toda a sua família, toda a sua casa. Porque se Davi tivesse chegado naquele momento para exterminar, porque na palavra do Senhor diz que Davi tinha separado 200 homens para ficar tomando de conta das coisas dele, e 400 homens para fazer uma chacina total. Imagina aí a tragédia que ia estar acontecendo, né? Naquele dia, porque quando ele se juntava, todas as vizinhanças, assim como eu relatei no início, ia ser muita gente, ia ser muito derramamento de sangue. E aí ela foi e se apressou e tomou os 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 caixas de passas, 200 pastas de figos passados e o pôs sobre o jumento.
e disse ao mancebo: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que, porém, não declarou a seu marido Nabal. Essa mulher, ela usou de muita sabedoria, pegou todos esses suprimentos, colocou em cima do jumento e foi de encontro a Davi. Mas ela não relatou nada ao seu esposo, nada a Nabal. Irmãos, muitas das vezes, algo que nós temos que fazer diante da presença do Senhor, muitas das vezes somos só nós e Deus. Muitas das batalhas que nós vamos de enfrentar vai ser somente nós e Deus. E ela enfrentou, ela iria dar de cara a 600 soldados e a um homem chamado Davi que estava furioso com a casa de Nabal, sendo que ela fazia também parte desta família. E aí ela foi e desceu, ela andando na montanha, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com ele. Davi, ele desceu e foi de encontro com ela. Eu estou pregando a palavra, não sei, vai para lá. E Davi, ele foi de encontro com aqueles homens, eles estavam preparadíssimos para ir para aquela chacina. E aí, quando ela chegou diante dos pés de Davi, ela se rendeu aos pés de Davi. Ela se prostrou e clamou por misericórdia. E vamos ver aqui as palavras que ela se dirigiu para o rei Davi. E disse Davi: na verdade, que em vão que tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Davi, ele iria exterminar. Quando aqui na palavra do Senhor diz até um menino, Davi iria destruir todos os meninos, todos do sexo masculino. E pelo estudo vai dizer que onde a palavra do Senhor diz que menino são crianças que mais ou menos a partir de 2 anos de idade, que não iriam sobreviver nenhum deles. Há 2 anos abaixo poderia sobreviver, mas 2 anos acima não iria sobreviver. Lá estava cheio de servos, de criados, ia praticamente exterminar com tudo. E vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, meu senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva, meu senhor. Agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor que enviaste. Ela foi relatar para Davi que Nabal era um filho de Belial, que não temia a Deus de forma nenhuma. E que ele não tinha nenhuma sabedoria. E ela falou para ele que quando os servos de Davi pedir os suprimentos, ela não se encontrava naquele lugar. Então ela foi se desculpar a Davi, ela foi se humilhar e pedir por misericórdia a Davi, para que aquela crueldade não acontecesse na casa dela. Aleluia, Jesus. E ela pediu perdão a Davi. E aí lá no versículo 34 e lá no versículo 32 vai dizer assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvastes de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não se apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Veja só. Davi, na mesma hora, ele se padeceu. Ele viu que era Deus que estava usando Abigail naquele momento, por clamar por misericórdia. E Davi, ele agradeceu a Abigail
que ele não sujou as suas mãos com sangue inocente, porque Nabal, ele não usou de misericórdia com Davi. Ele foi egoísta, ele não quis ajudar alguém que ajudou ele a tosquear as suas ovelhas, a cuidar das suas ovelhas. Mas ali os servos e muitos entre outros e crianças eram inocentes. E Davi ele se alegrou e agradeceu a ela e agradeceu a Deus por não ter chegado a cometer aquele assassinato com todas aquelas pessoas. E você veja só que Abigail, ela parou um exército. Veja como é grandioso o que essa mulher, na presença do Senhor, pela direção de Deus, fez. Ela parou um exército de 400 homens, 400 soldados. Então, minhas irmãs, nós temos que guerrear. Nós temos que guerrear assim como Abigail. Será que nós estamos sendo como Abigail ou será que nós estamos sendo como Nabal? Porque se nós não vigiarmos, minhas irmãs, nós vamos a cometer os mesmos erros, as mesmas atitudes de Nabal. Mas quando nós somos direcionadas pelo Senhor e buscar do Senhor essa sabedoria, porque na palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa, lá em Provérbios capítulo 13, versículo 14, vai dizer assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Uma mulher sábia que era casada com um homem tolo. Um homem tolo, ele iria destruir a sua família. Mas pela sabedoria dela e pelo temor de Deus que ela tinha, ela salvou toda a sua família. E assim sou eu e somos você. O que nós estamos fazendo para nós salvarmos a nossa família? Será que nós estamos sendo como ela, sábia? E será que nós estamos tendo essa pressa de fazer a vontade do Senhor? Porque ela se apressou para fazer o bem. Se ela fosse esperar mais, não iria dar tempo. Mas por que é que ela tomou essa atitude assim rápida? Por quê? Porque ela tinha um azeite, ela tinha a essência. Por ela ter essa sabedoria, ela com certeza ela sabia lidar com as situações difíceis de pequeno porte, e quando chegou algo maior, ela já sabia o que ia fazer. Então são nos pequenos detalhes que nós temos que procurar em Deus a fazer o correto. Porque quando nós enfrentarmos uma batalha grande, nós já vamos saber o que fazer. Nós não vamos se desesperar, nós não vamos reclamar. Porque a Abigail ela tinha todo o direito de, naquele momento, quando o servo mancebo falou sobre tudo o que tinha acontecido, sobre o que o marido dela tinha feito, ela tinha toda a razão de chegar para ele e formar um barraco. Por que eu digo assim? Porque para a gente se controlar, eu digo por mim mesmo, para a gente se controlar e agir com sabedoria não é fácil, minhas irmãs. A carne grita. A carne grita para a gente chegar naquela pessoa e dizer: eu não te falei, e não falar palavrão, mas sim gritar e se extraviar por causa da tolice daquele homem. Então, quando eu li essa passagem, eu digo: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, porque às vezes eu tive por mim mesmo, que às vezes eu fico estressada com coisas tão pequenas, com coisas tão banais, e quando vier algo grande para me resolver, como é que eu vou saber lidar se em uma coisa pequena eu já fico apavorada? Então, foi isso que aconteceu. Ela usou de sabedoria. Quando ela voltou, quando Davi pediu para ela voltar em paz para casa, ela chegou lá, e a palavra do Senhor vai dizer que Nabal estava fazendo um banquete como de rei. E ele estava alegre. Ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí. Ele estava fazendo um banquete como de rei. Ele não era rei. Ele estava fazendo um banquete como de rei.
E aí, mais uma vez, a prudência dela vem também para nos incentivar cada vez mais. Ao ela ver que ele já estava bêbado, ela não foi falar com ele naquele momento, porque iria ser em vão. Mas ela esperou no outro dia para conversar com ele e falou tudo o que tinha acontecido, que a morte estava à porta da família dela. E na palavra do Senhor vai dizer, amém. Só um momento que eu vou ver se eu acho, amém? Não sei onde é, porque é muito extenso esse capítulo. Amém. Aqui. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena e nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras e se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra. Ele não soube o que dizer. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Você veja só que quando Nabal soube do acontecido, ele ficou como pedra. E o Senhor, ele ainda deu 10 dias para que Nabal viesse a se arrepender do que ele tinha feito, mas ele não se arrependeu. E aí, quando completou os 10 dias, Nabal, ele morreu. Minhas irmãs, Deus, ele sempre dá a chance, ele sempre dá oportunidades para que nós venhamos a se arrepender dos nossos pecados. Digamos que é impossível, eu mesmo estava até me raciocinando que é impossível um ser humano morrer sem ter tido uma oportunidade de se arrepender, uma oportunidade de conhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. O Senhor, ele sempre vai colocar oportunidades para que nós venhamos a tirar o coração endurecido e deixar o Senhor, ele transformar em um coração de carne. E Deus deu essa oportunidade de 10 dias, mas infelizmente Nabal, ele não se arrependeu. E quando Nabal chegou a falecer, Davi, ele soube, né, de tudo isso, e ele glorificou, agradeceu a Deus por tudo isso, e ele tomou a Abigail por mulher, por esposa, né? Você veja só que o homem que enquanto estava em vida, não quis dar ajuda, suprimentos a Davi, né, por egoísmo, por ego, por tolice. E quando ele veio a falecer, Davi, ele se casou com a sua mulher e tomou todas as suas possessões. Você veja só, né, as coisas como são. E essa sabedoria de Abigail me chamou muito a atenção, porque não é fácil nós controlarmos as nossas emoções. Ela teve vários episódios da, da emoção dela explodir. E se as emoções dela tivessem explodido, se a raiva, se a ira tivesse vindo, naquele momento ela teria perdido a bênção, ela teria perdido a sua família. E conosco é da mesma forma, na nossa casa, como mulher de Deus, como servas do Senhor, nós temos que pedir muito essa sabedoria a Deus, porque não é fácil. Não é fácil. Os maridos às vezes irritam a gente, os filhos, tudo em volta. E se nós não sabemos lidar com sabedoria, nós vamos nos frustrar, nós vamos perder a nossa bênção. E não é fácil a gente conter as nossas emoções. Mas com a ajuda de Deus, como Abigail fez, que temia a Deus, com a ajuda de Deus, nós iremos de conseguir sim, em nome do Senhor Jesus. Eu também quero, assim, até relatar um pouquinho do meu testemunho, que eu me lembrei lendo dessa passagem, e me lembrei o que aconteceu comigo, né? Alguns anos atrás, eu eu estava desviada, né, dos caminhos do Senhor, e eu me casei com meu esposo, eu estava desviada e ele não era evangélico. E a gente se casou e depois de alguns anos, eu
voltei para os caminhos do Senhor pela misericórdia de Deus. E a igreja que eu estava frequentando era aqui no sítio mesmo. A igreja pequenina, a igreja era pequena, e eu comecei a frequentar, né, a igreja aqui no sítio mesmo. E o meu esposo, ele ficou furioso. Ele não queria aceitar de forma nenhuma que eu fosse evangélica, né? E ele criticava muito os evangélicos. Pastor nem se fala, só não levava nome de santo, mas o resto eles levavam. E aí o meu esposo era dessa forma, era desse jeito, era muito rude, não tinha sabedoria nem nada. E aí ele começava a criticar muito. E aí eu não conto várias e várias vezes que ele ficava na porta. Quando chegava o horário de eu ir para o culto, ele parava na porta e dizia: se você for, eu vou sair de casa e vou para a farra. E aí, meus Deus me dava assim uma calmaria, me dava uma sabedoria tão grande, porque aquela sabedoria que me vinha naquele momento não era de mim. Era algo assim mais forte do que eu posso assim descrever, sabe? E aí eu tinha às vezes, tinha momento que eu queria assim revidar, sabe? Mas teve alguns momentos que eu olhava para ele e dizia: eu vou, eu vou. E ele dizia: ah, é? Ah, pois eu vou para a farra. Aí eu disse: tudo bem. E aí ele saía na moto rasgando, que eu, meu Deus, toma a frente, toma de conta. E aí eu subia. Agora, minhas irmãs, era à noite, só para vocês terem mais ou menos uma noção. Era à noite, quando eu subia, que era ali, né, pertinho, não perto nem tão longe. E o mato da estrada que eu tinha que ir para a igreja, os capim batia na minha cintura. Só para para vocês terem mais ou menos uma noção. E só tinha um caminho bem estreitinho e um mato vinha na minha cintura. E olha que aqui acolá aparecia jiboia aqui no sítio. E aí eu era muito medrosa mesmo, mas me dava uma força, uma coragem tão grande para eu passar lá, que eu passava e eu não sentia medo. Eu não sentia medo de jeito nenhum. E aí eu ia e passei alguns meses dessa forma, e ele sempre reagindo desse jeito. E, e graças a Deus que foi 8 meses nessa peleja que eu passei, e ele conheceu a Cristo. E hoje ele é pastor. E tudo que ele falava com os pastores, assim como Saulo, ele levou e leva, né? Mas tudo para a glória de Deus. E ele, graças a Deus, hoje é um homem de Deus. E ele me falou o que acontecia quando aqueles dias que isso acontecia, que ele saía de casa com vontade de, ele disse que saía com vontade de beber cachaça, de me trair, de fazer tudo que não presta. Mas ele disse que quando chegava no bar, ele disse que começava a dar logo uma angústia. E sempre quando eu chegava, ele sempre já estava em casa deitado, mas só que naquele tempo ele nunca me dizia nada, ele só veio me falar depois. E ele disse que batia uma angústia, batia uma tristeza no coração dele, uma vontade assim desesperada de chorar. E aí ele só tinha vontade de descer para casa e pronto, ia dormir. Então, meus irmãos, é algo assim, quando nós se disponibilizamos para fazer a vontade do Senhor, e pedir ajuda, porque de nós mesmos não sai nada de bom, tudo é o Senhor. E o Senhor, ele faz. Ele faz porque não é pelo nosso mérito, não é porque nós somos sábias pela nossa sabedoria por nós mesmos, não. É pelas misericórdias do Senhor. E foi Deus. E era tão assim, tipo assim, interessante que quando era para mim ir, eu não tinha medo. Chegava lá e orar. Enquanto eu estava orando, clamando lá, Deus já estava trabalhando no coração do meu esposo. E muitas vezes, e quando era para vir, que eu olhava para aquele caminho, aquele matagal, e eu olhava e dizia: Meu Deus. Porque quando eu já subia de volta para casa, eu já subia com todas as irmãs que iam, né? Quando era para mim, eu ia só. Quando era para mim vir, eu vinha acompanhada. E aí eu olhava para aquele matagal, aquela escuridão, e me perguntava: meu Deus, como foi que eu tive coragem de passar por ali sozinha?
E aí depois foi que eu entendi que essa força é Deus, essa coragem é Deus que dá para nós. Então, quando nós buscarmos enquanto mais nós buscarmos cada vez mais essa sabedoria que a Abigail teve, esse temor que ela teve, nós vamos ser mulheres sábias, sim. E nós vamos edificar, sim, a nossa casa. E, e glória a Deus, meus irmãos, por isso. E era até aqui que eu queria falar, que Deus possa dar essa sabedoria, essa prudência que deu para ela, para Abigail possa nos conceder também diariamente, porque é diariamente que nós necessitamos da ajuda divina, né? E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus, minhas irmãs.